sabemos que temos paz com o Senhor. Podemos também nos achegarmos confiadamente na sua presença, na certeza que Ele morreu pelos nossos pecados e que foram pagos de forma suficientes e por isso temos livre acesso a Deus. Podemos já também oferecer a Ele o melhor de nossa vida, de nossos bens, de nossa renda, como nos aconselha a palavra, em virtude de reconhecermos a sua graça abundante sobre nós. E agora, nesse momento, nos achegamos diante dEle para ouvir a sua palavra, palavra essa que nos dá vida abundante. E queira Deus, Ele possa manifestar graça aos nossos corações nessa noite, falar profundamente a nossa alma e que estejamos com os nossos ouvidos abertos, atentos, coração pronto para receber a palavra de Deus como semente em nossa vida. A sua verdade nos liberta a uma vida abundante na sua presença. Eu gostaria, antes de abrir o texto que vamos expor nessa noite, gostaria de enfatizar a pastoral do boletim que você recebeu hoje. É uma pastoral do pastor Augustus sobre namoro cristão. Eu gostaria, principalmente, que jovens e pais da igreja pudessem ler essa pastoral, né? E aos jovens, depois de lê-la, perguntasse a si se há espaço para viver essas verdades com uma pessoa que não tem essas verdades no coração. Porque há algum tempo atrás eu vi uma discussão se levantar entre jovens da igreja, baseado no vídeo do próprio pastor Augustus, né, onde ele respondia a uma pergunta sobre se o texto de Corinto se aplicaria ao relacionamento de namoro. E como ele introduz nessa pastoral, ele diz que namoro era alguma coisa completamente estranha ao mundo do Oriente Médio e que não existia essa prática, essa é uma prática ocidental. E que por isso ele até se sente meio que sem o que falar biblicamente, como um hermeneuta, como alguém que tem estudos nessa área, porque a Bíblia não trata do assunto. Mas ele então traz alguns princípios que podem ser inferidos de textos bíblicos para aplicar nesse relacionamento que nós chamamos de namoro no nosso Ocidente. E aí ele traz então esses princípios, e aí ele cita aqui no texto de Corinto, lá, como um hermeneuta que o texto não se refere a isso e que não podia ser aplicado primária e diretamente a isso, né? Ele não fala de uma implicação secundária, claro. O texto diz que se eu não devo me colocar em julgo desigual com uma pessoa incrédula para fazer negócios, quanto mais no relacionamento que depende da minha felicidade futura. Isso é uma inferência lógica, não é? Então, as pessoas se aproveitaram disso, né, para justificar algumas decisões tomadas nessa área particular e pessoal. Então, a gente traz esse texto para mostrar para vocês que não há cabimento, não é? E o próprio pastor Augusto é uma pessoa que sustenta isso com muita clareza, né? Então, que Deus possa assim nos abençoar e trago essa palavra pastoral ao coração dos jovens da igreja, para que entendam, como o próprio artigo traz, uma relação de namoro é uma preparação para o meu casamento futuro. E se eu fui chamado por Deus para glorificar o seu nome na minha vida, eu preciso buscar alguém em oração que tenha esse mesmo objetivo de vida, porque senão o meu casamento não vai cumprir o propósito pelo qual Deus me chamou para vivê-lo e para servi-lo. Glória do seu nome. Então, que Deus possa nos abençoar, nos dar uma mente e uma vida desejosa de fazer a sua vontade, como nós vimos na exposição nesta manhã de hoje, de Romanos capítulo 12. Eu gostaria, então, pegando essa linha de raciocínio,
convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 8. Ler com vocês a partir do verso 21. A leitura que eu farei do texto, do verso 21, e convido vocês a acompanharem e a observarem comigo, vai até o final do capítulo, verso 59, mas eu gostaria de ater a minha atenção com vocês, não vou pregar esse texto expositivamente hoje à noite, eu gostaria de só me ater com vocês nos versos, principalmente nos versos 32 e 36, e aí a gente vai então discorrer sobre a verdade do qual esse texto se refere, esses dois versículos se referem. Mas, para que você entenda o que está em jogo aqui, precisamos ler todo o texto, e é de bom princípio fazê-lo. Diz o verso 21 do Evangelho de João, capítulo 8, de outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado, para onde eu vou, vós não podeis ir. Então dizia os judeus: terá ele, acaso, a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhes responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus. E aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes
de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e que tens demônio? Replicou-lhe Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. E não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram? Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, e viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Vamos orar a Deus. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio magnífico que o Senhor nos concede de estarmos em Tua presença, de podermos adorar o Teu nome, de podermos estar aqui em culto ao Senhor. Agradecemos de todo o nosso coração pela misericórdia e graça que nos alcançou. Nós, pecadores, indignos do Teu favor, fomos alcançados pelo Teu amor. Obrigado, Senhor Deus, por isso. Obrigado porque os nossos olhos foram abertos às verdades do Senhor. Obrigado porque o Teu Espírito nos trouxe a presença de Cristo Jesus, porque nos mostrou a nossa total debilidade, a nossa condenação e o pecado que há na nossa natureza caída, mas também nos mostrou o amor, a graça revelada naquela cruz e o Teu grande amor de dar a vida do Teu Filho por nós. Louvamos o Teu nome, nos rendemos ao Senhor, confessamos os nossos pecados, acatamos a Tua graça que nos é oferecida, Senhor. Muito obrigado por tudo isso, porque nos juntasse em família, nos justificasse da nossa culpa e pecado, trouxesse a paz sobre os nossos corações, nos reconciliaste contigo mesmo por meio do amado Redentor e nos fizeste fazer parte dessa família aqui. Estamos nessa noite para bendizer o Teu nome e agradecer por todas essas bênçãos que o Senhor derramou sobre nossas vidas. Agora, Senhor Deus, que estamos diante da Tua palavra, Senhor, amolece a nossa alma, fale ao nosso coração, manifeste a Tua graça, que o Teu Espírito tenha liberdade, Senhor Deus, de quebrar qualquer grilhões ou impedimento que haja em nós e que nos impeça de viver plenamente, de entender plenamente o Teu amor e a Tua vontade para as nossas vidas. Fala ao nosso coração, a ponto de sairmos daqui tocados e movidos pelo Teu Espírito. Saímos daqui na certeza de que estivemos diante do Deus do universo e Ele transformou as nossas vidas.
Abençoa-nos, ó Senhor Deus. Queremos ouvir a voz do Teu Espírito, fala ao nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai amado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verso 32, palavras de Jesus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verso 36. As verdades que todo ser humano precisa ouvir. É sobre isso que eu gostaria de tratar com vocês nessa noite. Extrair desse texto essas verdades para o nosso coração. A verdade liberta verdadeiramente, é a afirmação do texto. Hoje pela manhã, desde a exposição do pastor Augusto, em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, e depois a aula que o nosso irmão Alexandre nos trouxe na EBD, nos mostram que Deus tem guiado. Uma coisa apontou e preparou para outra. Durante a semana eu vinha orando a Deus e durante esse mês de agosto nós iniciamos um curso com vocês, chamando vocês a se prepararem melhor para melhor servir a Deus e a causa do Senhor, aprendendo algumas verdades que vocês precisam, como discípulos de Jesus, como crentes em Cristo, glorificar a Deus, sabendo responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vocês. Porque Deus nos coloca em várias situações na vida, relacionando com pessoas as mais distintas possíveis, para que nós ali o glorifiquemos e representemos a Deus e saibamos aproveitar as oportunidades para alcançar a vida daqueles que ainda não foram alcançados. E que uma igreja é de fato um grupo de pessoas que certamente ou supostamente foram alcançados pela graça do Senhor e que se ajuntam para cumprir a vontade de Deus e para viver para o propósito pelo qual foram criados e redimidos depois por Cristo Jesus, ou seja, a glória de Deus. Nós existimos para esse fim e temos batido nessa tecla com vocês, que nós não somos uma igreja que tem por objetivo esse conceito que nós aprendemos no Brasil de uma igreja paroquiana, que você vive a sua vida normal, sem qualquer ligação com o Senhor, e no final de semana você vem à igreja para prestar os cultos, para resolver os seus pecados cometidos na semana e está livre depois para voltar a cometê-los. Nós vimos hoje pela manhã de forma clara que a proposta que Deus nos chama é para que nós não nos amoldemos a esse padrão de vida, mas para que a gente seja transformados por Deus e seja agentes de transformação nesse mundo, influenciando a vida de pessoas. Nós, na última quinta-feira, trouxemos o coração dos nossos estudos, ou da série de estudos, e falamos sobre as verdades essenciais que devemos conhecer e dominar como cristãos, para, aproveitando oportunidades, comunicar isso a todas as pessoas que Deus colocar na nossa frente. E que muitas vezes os crentes não dominam essas verdades, não entendem essas verdades na sua própria vida, e por isso não conseguem viver para a glória de Deus, comunicando as virtudes daquele que lhe tirou das trevas e trouxe a sua maravilhosa luz. Então eu gostaria de trazer essa noite essas verdades, baseado no que Cristo afirmou aos seus discípulos: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse texto de João capítulo 8 elucida o conflito de cosmovisões que foram colocados aqui por Alexandre nessa manhã, na aula, na classe única de escola dominical, onde ele trabalhou bem esse conflito e essa dificuldade que nós temos em lidar com o mundo, que tem uma maneira de pensar
contrária a Deus e a sua palavra. E que não nos cabe, não é, tão somente debater com essas pessoas para convencê-las racionalmente de que o cristianismo é a melhor opção e a melhor cosmovisão de mundo, porque isso, o nosso argumento, a nossa força de capacidade hermenêutica e epistemológica não converte nem convence o coração de ninguém. E o que temos visto, essa é uma ação do Espírito, e que a nossa tarefa é saber defender essas verdades e falar essas verdades do Evangelho, mas é o Espírito quem converte, quem convence o coração de alguém. Que verdade é essa? Que liberta. Que verdade é essa? Que se o Filho trouxer, verdadeiramente os homens serão livres. Em João capítulo 14, verso 6, Jesus diz, ele faz essa declaração: eu sou a verdade. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E é Jesus, mais uma vez, que no registro de João, capítulo 5, verso 39, nos diz: examinem a Escritura, porque nelas vocês vão encontrar a vida eterna, pois elas testificam de mim. Jesus é essa verdade. E as Escrituras apontam para isso, revelam isso, anunciam isso aos homens. E uma das coisas que precisamos aprender a fazer como cristãos é contar como o homem pode se tornar filho de Deus em recebendo essas verdades. O Evangelho de João registra acerca de Cristo Jesus, no capítulo 1, verso 12, que a todos quantos receberam essa verdade, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, essas verdades que eu gostaria de anunciar para vocês, afirmando que é aquilo que todo ser humano precisa conhecer. Todo ser humano precisa entender essas verdades, mas essas verdades serão comunicadas por nós, a igreja, e por cada um de nós em particular no nosso convívio de vários relacionamentos que temos na nossa vida. Precisamos aprender a dizer isso às pessoas. Precisamos conhecer essas verdades em nossa própria vida, estarmos convencidos dela, termos essa cosmovisão de mundo, de redenção, de propósito de Deus para a humanidade. Eu gostaria de nomear essas verdades aqui com vocês e dizer a vocês que se encontram conosco aqui nessa noite, que talvez não tenha ainda entendido esse desafio que é viver o cristianismo, vocês que nos acompanham e nos assistem pelas redes sociais também, que vocês possam entender isso e dizer a vocês que cada um de nós deveríamos, como instrumentos de Deus, estar preparados para responder a todo aquele que pedir razão da nossa esperança. E viver a nossa vida para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe a sua maravilhosa luz. A primeira verdade que todo ser humano precisa entender e conhecer é que o ser humano é resultado da criação de Deus. Isso parece óbvio, mas deixe-me trabalhar mais isso um pouco com vocês. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. A Bíblia diz que disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. O livro de Gênesis é a revelação de Deus em afirmar a origem da existência humana. Deus não tem interesse algum no texto de Gênesis de explicar ao homem como isso se deu. Ele simplesmente afirma que a existência humana, que o ser humano é obra da sua vontade, de uma decisão do seu querer, e que a origem do homem está ligado a Deus, que o criou conforme a sua imagem,
que colocou no homem essa peculiaridade, essa singularidade, o destacando de todos os outros seres criados. O ser humano é singular, é especial. E você precisa resgatar essa verdade na consciência das pessoas. Porque isso é de suma importância, é a base de tudo que vem depois. Porque o mundo, desesperadamente, insistentemente, continuamente, tenta destruir essa verdade. Se travestindo de filosofia, se travestindo de ciência, para tentar roubar essa verdade que a Bíblia declara e que empresta ao ser humano dignidade. Eu não sou fruto de um acaso. Eu não sou fruto de uma explosão cósmica. Eu não sou fruto de um primata. Eu sou o resultado do querer de um Deus grandioso e soberano. O ser humano não é fruto do acaso, nem de uma explosão cósmica, nem ainda o resultado de um processo evolutivo. Ele é o fruto de uma obra maravilhosa realizada por um Deus grandioso, que trouxe o homem e todas as coisas à existência pelo poder da sua palavra. Isso é imprescindível que o ser humano entenda e acate e aceite. O Salmo 139, o salmista tentando reagir a uma situação de tristeza, de depressão profunda, ele olha em Deus e nos seus atributos, e na criação desse Deus poderoso, o motivo para lhe retirar, lhe resgatar de uma situação de profunda tristeza. Ele diz, no Salmo 139, verso 13 e 14, Tu formastes o meu interior, Tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo maravilhoso me formaste. As Tuas obras, Senhor, são admiráveis e a minha alma sabe muito bem disso. É isso que resgatou o salmista. Saber que ele é fruto da vontade de um Deus que o fez conforme a sua imagem e semelhança, que acompanhou a sua formação desde o ventre. Isso precisa ser dito ao homem. E mais, a segunda verdade que o homem precisa entender é que Deus o criou com um propósito. Deus criou o ser humano com um propósito bem claro e definido, a sua glória, que esse homem vivesse para esse Deus e, como resultado, ele experimentasse gozo, felicidade, satisfação interior e íntima. Em Gênesis capítulo 1, verso 28 a 30, dando prosseguimento à afirmação da criação, diz que Deus, ao criar o homem, o abençoou e lhe disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Deus criou o homem e o mundo, o fez à sua imagem e semelhança, deu-lhe domínio sobre a criação, planejou uma vida perfeita, onde pudessem trocar amor. Deus andava com o homem, a cada manhã, a cada raiar do dia. Diz o texto de Gênesis capítulo 3, verso 8, que ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. No entanto, a Bíblia nos afirma que Deus, ao criar o homem com esse propósito de manifestar a glória de Deus, gerindo a criação, dominando sobre a criação, cuidando dessa criação, Deus não criou um robô, mas deu ao homem a opção de amá-lo ou não, de obedecê-lo ou não. Deus colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, diz o verso 15 do capítulo 2 de Gênesis. O Senhor lhe deu uma ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
Isso estava sendo posto diante dos homens, para que eles pudessem exercer essa liberdade ou esse livre-arbítrio, como nós afirmamos na linguagem teológica, que o ser humano foi criado à imagem de Deus, né? E que essa imagem de Deus refletia não na aparência física, porque Deus não tem materialidade, mas significava o caráter santo de um Deus que tem vontade própria, que decide, que tem capacidade de avaliação, de decidir, de administrar, de gerir. E Deus deu isso ao ser humano, para que esse ser humano glorificasse a Deus exercendo essa capacidade de arbitrar livremente. Mas Deus o criou de forma que ele pudesse obedecer a Deus e confiar em Deus voluntária e livremente, e não porque foi criado programado a isso. E por causa disso, por causa do ser humano ser resultado da criação de um Deus grandioso e soberano, por causa de Deus ter criado o ser humano com esse propósito de representá-lo na criação, esse propósito teria que ser executado de forma livre e voluntária. E aí vem a opção do homem decidir confiar em Deus ou não confiar em Deus, depender de Deus ou não depender de Deus. Confiar no comando de Deus e naquele Deus que lhe criou, que o colocou no jardim do Éden, que tinha comunhão com ele todos os dias, que ele gozava dessa presença magnífica e maravilhosa de Deus, ou se ele iria ouvir a voz da serpente, desse ser que lhe aparece ali de forma estranha e que comunica a ele que o que Deus estava falando não era tão verdade assim, que ele não morreria se ele lançasse mão daquela árvore. O que estava em jogo era o exercício desse livre-arbítrio. Confio nele ou não? Vivo para ele ou vivo para mim mesmo? Porque a proposta da serpente era exatamente essa. Se você comer, você não vai morrer. Se você comer, você vai se tornar como Deus, conhecedor do bem e do mal, autônomo, livre, sem ter que prestar contas a ninguém, porque só Deus é assim. E a escolha do homem foi, infelizmente, para viver independente de Deus. Comerás livremente de toda árvore, só não da que está no meio do jardim, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É o que Deus diz ao homem em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Mas Gênesis 3, verso 4 a 6, diz que, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Deus sabe que no dia em que dela comeres, sereis como ele. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, esse tipo de entendimento absoluto, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao marido, e ele comeu. E o ser humano escolheu não depender de Deus, escolheu não confiar em Deus, escolheu viver uma vida autônoma por si só, escolheu a independência, escolheu ser como Deus. E nisso estava a rebelião do ser humano. O homem escolheu fazer a sua própria vontade, transgredindo a vontade de Deus. A isso a Bíblia chama de queda, de pecado original. E em 1 João capítulo 3, verso 4, diz que o que pratica pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Este pecado original, o que nós chamamos de queda, foi imputado e transmitido a toda a humanidade. Como nós lemos na liturgia do culto dessa noite em Romanos capítulo 5. Pela ofensa de um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, que nós vamos ver já. Este pecado original foi imputado e foi transmitido a toda a humanidade. Romanos 5, verso 12 diz, como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte passou a todos os homens porque todos pecaram.
essa rebeldia caracteriza desde então a humanidade. Isaías capítulo 53, verso 6, nos diz que cada um se desvia pelo seu próprio caminho. Provérbios capítulo 22, verso 15, nos diz que a estutícia está ligada ao coração da criança. Pastor Augusto hoje, brincando, não é? Aqui com o batismo do Theo, falou que ele ainda, pela própria idade dele, não cometeu nenhum pecado consciente contra Deus, mas brevemente fará. Porque essa natureza, como diz Provérbios, está no coração da criança desde a mais tenra idade. A desobediência, a rebeldia se manifestará mais cedo ou mais tarde, porque todos os seres humanos foram afetados por causa da queda de Adão. E todos pecaram, e pelo pecado entrou a morte. Todos pecaram, é a afirmação de Romanos capítulo 3, verso 23. E daí então, precisamos, além de dizer para o homem, em primeiro lugar, que o ser humano é resultado da criação de um Deus grandioso e gracioso, que Deus criou o ser humano com um propósito bem definido de glorificá-lo e de representá-lo diante de toda a criação. Que Deus criou esse ser humano livre para tomar essa decisão voluntariamente de amar a Deus e de depender de Deus e de confiar em Deus. Que essa escolha que o homem tomou foi desastrosa e levou toda a humanidade e o mundo à morte. E aí então o texto fala da responsabilidade do homem diante de Deus e da criação e fala das consequências dessa escolha. O homem rejeitou o plano de Deus e o resultado de sua desobediência foi a morte. Romanos capítulo 5, verso 12, que nós lemos, nos diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte entrou no mundo, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. Quando o texto de Romanos aqui nos fala de morte, ele não está pensando tão somente na morte física de uma pessoa. Ele está falando da consequência da decisão de Adão que afetou todos nós. E quando Adão pecou, ele não caiu morto fisicamente de imediato, mas ele caiu morto espiritualmente. O texto da palavra de Deus nos diz isso, que há um aspecto imediato da queda, que é a morte espiritual que afetou a todo ser humano agora. Que o homem perdeu a vida que Deus propôs para ele, que ele perdeu a comunhão e o contato com Deus. Quando Deus aparece para os primeiros pais no Éden, eles fogem de Deus. Antes esperavam Deus com alegria. Quando o dia amanhecia, quando Deus aparecia pela viração do dia, era um momento de comunhão, de harmonia, de prazer, de realização, de felicidade na presença de Deus. Agora o que vem é medo. Ouvimos a tua voz, mas porque estávamos nus, tivemos medo e nos escondemos da tua presença. Aquilo que era prazeroso agora é ameaçador. Aquilo que era uma harmonia e que trazia vida, agora cheira condenação e culpa. A morte espiritual, a perda de vida espiritual, de contato e de comunhão com Deus se estabelece sobre a humanidade e isso marca a existência de todos nós. Todo ser humano que nasceu nesse mundo nasce morto espiritualmente, separado de Deus. Mas também o que Romanos fala, e o que o Gênesis nos fala, que a morte se estabeleceu sobre a humanidade, aponta para o fato de que todos nós um dia morreremos fisicamente. Que a morte física talvez seja a maior evidência clara do nosso estado diante de Deus. Que ela é chocante, que por mais que saibamos que ela existe desde que o mundo é mundo, porque o que conhecemos do mundo é a realidade pós-queda.
Sempre o homem lidou com a morte, mas a morte sempre, quando chega, traz dor, sofrimento, estrago. Emocionalmente, nunca estaremos preparados para ela, porque não fomos criados para a morte. A morte é intrusa, é resultado do pecado, da rebeldia e da desobediência. Não nos acostumaremos com a morte. Ela, quando chega, chega causando dor e estrago. Por mais que saibamos que ela vai chegar um dia, próximo a nós, com pessoas que amamos, com os nossos familiares, pais, filhos e até nós mesmos, nunca estaremos prontos emocionalmente para isso, porque não fomos criados para isso. O que traz alívio ao coração de um crente é saber que a morte não nos assombra mais. O nosso maior inimigo foi vencido naquela cruz. E o Senhor disse: quem crê em mim, ainda que morra fisicamente, viverá. E não ficará na morte, mas vencerá a morte. Por isso ele venceu a morte, para nos dar a vitória sobre a morte. E esperamos o grande dia, quando o Senhor voltará, e todo aquele que morreu nele será ressuscitado. O envelhecimento, a doença, a paralisação dos órgãos vitais, a cessação da vida, tudo isso entrou como salário do pecado. Toda a humanidade está debaixo dessa condição. Mas isso não é ainda a pior coisa, porque a Bíblia nos diz que a morte espiritual que todo ser humano experimenta, esse vazio, essa falta de significado, essa sensação de estar perdido no mundo, de não saber como preencher isso, e de viver a vida buscando, tentando encontrar razões e realizações e motivos para acalmar, para aquietar esse vazio da alma que a Bíblia chama de morte espiritual, não encontramos, não conseguimos, por mais que corramos atrás, porque nada, absolutamente nada, pode preencher um lugar que só cabe a Deus. Mas após essa morte espiritual e após a morte física, a Bíblia nos diz que vem a morte eterna, o estado de juízo e de condenação eterna, sem esperança de modificação. Vejamos as consequências da má escolha do ser humano. O pecado gerou a morte espiritual, impossibilitando o homem de ter comunhão com um Deus Criador. Deus é santo e não pode conviver com o pecado, por causa disso o homem perdeu o contato e o convívio com Deus. Assim, a vida humana perdeu o sentido, perdeu o significado e a razão de ser, pois tudo está em Deus. Agora, o ser humano anda à procura de algo que dê sentido à sua existência. Nessa busca, o homem tenta fazer pontes para chegar, nem sabe ele onde. Uma vida íntegra, boas ações, religião, conquistas, sonhos, casamento. A gente coloca tudo isso como coisas que podem nos trazer senso de realização e de preenchimento desse vazio. Paulo, quando escreve aos crentes de Éfeso, diz que vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados, mas Deus vos deu vida. As vossas iniquidades, diz o profeta Isaías, é quem fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, que houve de fato esse rompimento e essa separação. Todo homem passará pela morte física, como resultado da queda. Hebreus capítulo 9, verso 27 nos diz que ao homem está instituído morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo, ou a morte eterna, ou a condenação eterna. Após a morte física, vem a morte eterna. E em João capítulo 11, verso 25, Jesus diz que quem crê em mim, ainda que morra fisicamente, viverá. O ser humano não foi criado para morrer, e sim para ter vida abundante, mas perdeu isso, por causa da culpa e da decisão de Adão, que agora afetou a todos nós. Todo homem, por causa dessa condição, está destinado à condenação
ou a morte eterna. O salário do pecado é a morte. Ao homem está instituído morrer uma única vez, vindo depois o juízo, a morte eterna, a condenação eterna. Todo homem precisa tomar conhecimento que o resultado desse desajuste no mundo é a consequência da culpa de Adão. E hoje pela manhã o Alexandre estava dizendo isso. Quando os homens tentam lançar a culpa sobre Deus, sobre algum desastre, alguma catástrofe, a Bíblia nos diz que a culpa desse desajuste no universo foi o pecado, que a morte se estabeleceu sobre a criação. E toda essa desorganização é resultado daquela rebeldia. Adão poderia beneficiar toda a humanidade ou prejudicar toda a humanidade. E diante desse quadro, de mostrarmos aos homens que eles são seres singulares, criados à imagem de Deus, que eles não são fruto do acaso de uma explosão cósmica, mas do querer, de uma vontade de um Deus soberano, que criou esse homem com dignidade e emprestou a ele isso, colocando nele a sua imagem e semelhança, que deu ao homem a capacidade de gerenciar toda a criação, e que deu ao homem a capacidade de escolha, e esse homem escolheu mal contra Deus, e trouxe essas consequências danosas ao mundo. Aí então nós podemos mostrar para o homem a solução de Deus para a queda humana. E essa solução de Deus é uma intervenção misericordiosa. Nos nossos dias, a gente tem, como sociedade, tem vivido o fantasma dessa expressão, né? Intervenção. Isso tem assombrado muito. Intervenção política, intervenção militar, né? Para dar ao Brasil ou garantir as instituições democráticas do Brasil. Deus interviu na história humana. Deus intrometeu-se na história humana. Deus viu o resultado da má escolha do homem e Deus interviu de forma misericordiosa e amorosa, porque viu a condição que o homem se meteu e ele não podia resolver isso. E Deus então apresenta o seu amor como a solução para a desgraça que a escolha de Adão trouxe à humanidade. Deus amou o mundo, diz o texto, de maneira tal que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus prova o seu amor para conosco, lemos nessa noite em Romanos capítulo 5, verso 8, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores. Deus enviou o seu Filho ao mundo com o propósito de salvar o homem da condenação, justificando-o da culpa do pecado. O salário do pecado é a morte, diz Romanos capítulo 6, verso 23, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz Paulo aos Romanos no capítulo 8, no verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus, diz Paulo aos Romanos no capítulo 5, no verso 1. Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar da condenação, mas também para nos libertar da escravidão do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ah, mas nós não somos escravos, nós somos filhos de Abraão. Se fosseis filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Mas todo aquele que pratica pecado é escravo do pecado. Ele nos libertou do império das trevas, afirma Paulo aos Colossenses, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus enviou Jesus ao mundo, não só para nos salvar da condenação, nos justificando da culpa do pecado, não só para nos libertar da escravidão do pecado, mas também para nos reconciliar com Deus por meio do seu sacrifício.
Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, é a afirmação de Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 18. Pedro nos diz na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 18, Cristo morreu uma única vez pelo pecado, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim, é a afirmação de Jesus. Deus enviou o seu Filho ao mundo também para restaurar aquele plano original antes da queda. E Jesus afirma no capítulo 10 do Evangelho de João, no verso 10, que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Justificados, pois, mediante a fé, gozamos paz com Deus. Afirmamos mais uma vez. E Deus enviou o seu Filho ao mundo, também para mostrar ao homem o padrão de vida segundo a sua vontade. Ele é a minha referência, Ele é o meu Salvador, Ele é aquele em quem eu vou depositar toda a minha atenção, gratidão e louvor. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Deve ser esse o meu objetivo também, o meu propósito de vida, viver a vida de Cristo Jesus. Mas em sexto lugar, o que o homem deve fazer diante disso? Deus requer do homem uma resposta ao seu amor. Deus exige do homem uma resposta. E a primeira resposta que Deus requer do homem é arrependimento. Reconhecimento do seu real estado espiritual. Arrepender-se de uma vida de rebelião e pecado contra Deus. Tomar um novo rumo na vida. Reconhecer o mal que habita nele. A primeira característica de caráter de um discípulo, né? Reconhecer a sua falência espiritual. Que ele não pode fazer absolutamente nada para mudar esse quadro. Que a sua natureza é, de fato, completamente corrompida pelo pecado. Bem-aventurado aquele que reconhece a sua miséria espiritual, lamenta e chora por ela. Deles é o reino dos céus. Eles serão consolados pelo único consolo que pode trazer paz ao coração de uma pessoa falida espiritualmente, a cruz de Cristo Jesus. Não há salvação sem arrependimento. Não há salvação sem um reconhecimento do meu real estado espiritual diante de um Deus santo e soberano. Arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, é o que diz o texto de Atos capítulo 3, verso 19. Segunda coisa que Deus requer de nós, além de arrependimento, é fé. Crer na suficiência do sacrifício de Cristo na cruz para salvar-me dos meus pecados e culpas. Quando perguntado, Paulo e Silas respondeu ao carcereiro de Filipos, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Mas o que significa isso? O que significa crer em Cristo? Não é? A Bíblia nos diz também, em Atos capítulo 4, verso 12, que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Cristo que deu a sua vida na cruz, só Ele que pagou o preço da minha culpa e condenação. Ele deu a sua vida por mim. Eu preciso crer nessa intervenção amorosa de Deus, de enviar o seu Filho e derramar sobre o seu Filho a sua justiça que era contra mim. Ele levou sobre si a minha culpa e condenação. É isso que a cruz significa. E eu preciso compreender definitivamente isso. E me render a isso. Crer que o que Deus fez na cruz, na pessoa do seu Filho, é suficiente para pagar todos os meus pecados e culpas diante de Deus. É isso que significa crer em Cristo. Não é acreditar que Ele existe, ou que Ele foi um bom homem, ou que Ele é um líder religioso do cristianismo. É crer que o que Ele fez na cruz é suficiente para pagar a minha culpa e o meu pecado.
E o texto de Atos, capítulo 4, versículo 12, é claro: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser religioso, nenhum outro ser ou entidade espiritual, nenhum outro santo morreu na cruz por você. Quem deu a sua vida por você naquela cruz foi Cristo, Filho de Deus, enviado ao mundo, intrometendo-se na nossa história, por amor a mim e a você. E Deus deixou cair sobre o seu Filho o que era para cair sobre mim e você. Não há salvação em nenhum outro. Deus não divide essa glória com ninguém. E ele age com dureza aquelas pessoas que tiram os olhos de Cristo e colocam os olhos sobre qualquer outro ser, que não Ele. A maior ofensa que uma pessoa pode fazer contra Deus é, mesmo sendo religioso, colocar a sua esperança noutra coisa, noutra pessoa, ou numa instituição que não seja Cristo Jesus. E nós afirmamos com todas as letras: somos uma igreja assim, somos uma instituição religiosa assim, somos uma igreja local com identidade própria assim, somos a primeira igreja presbiteriana do Recife, mas nós não somos a esperança de ninguém. Não foi a igreja que morreu na cruz por você. Nós apenas anunciamos essas verdades, para que você creia tão somente e unicamente em Cristo Jesus, como a garantia da sua salvação. Foi Ele quem se deu por você, e nenhuma denominação pode roubar esse lugar. Nenhuma instituição religiosa pode assumir o lugar de Cristo Jesus. Líder religioso nenhum pode assumir o lugar de Cristo Jesus. Figuras que viveram para Cristo no passado não podem assumir esse lugar. Ele é devido somente a Cristo, a glória de Cristo. Se você observou, todo o nosso culto, ou todos os nossos cultos, tem Ele por objetivo, tem Ele por motivação, tem Ele por alvo. É a Ele que nós rendemos a glória, pelo que Ele fez por nós, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado pelo qual importa que sejamos salvos. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem do esforço humano, para que homem nenhum se glorie. Além de arrependimento, e além de depositar sua esperança e fé exclusivamente no sacrifício de Cristo Jesus, você precisa agora recebê-lo como Senhor da sua vida. Abrir a sua existência, seu coração para Ele. João capítulo 1, versículo 12, diz que a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, no nome de Cristo Jesus. O homem precisa receber essa dádiva, essa manifestação de amor de Deus na sua vida. Arrependimento, fé na suficiência do que Cristo fez na cruz, recebê-lo como Senhor da sua vida e confessar ou declarar a sua fé diante dos homens. Declarar o seu compromisso e a sua convicção de fé em Jesus. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10 nos diz que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, você precisa dizer para as pessoas e ter essa mesma convicção no seu coração: eu preciso me arrepender da vida de rebelião que eu tinha contra Deus. Eu preciso crer que, mesmo sendo eu merecedor de condenação, Deus derramou sobre o seu Filho a condenação que era contra mim, e que isso é suficiente para me redimir e me lavar dos meus pecados e culpas. Eu preciso recebê-lo como Senhor da minha vida. Eu preciso confessá-lo diante dos homens. E quando uma pessoa tem essa convicção, eu preciso também dizer para ela, e só agora dizer para ela, que há garantias de Deus para a vida da pessoa que se arrepende, que crê,
que confessa, que recebe Cristo e que confessa publicamente isso, essa pessoa não será rejeitada por Deus. Seja ela quem for, tenha ela cometido o que cometeu, traga ela as cargas do pecado que traga. O que Cristo fez na cruz é maior, é melhor, é suficiente para redimir e pagar toda e qualquer culpa que tenha sobre todo e qualquer ser humano. Não há pecado maior do que a graça de Deus. A graça de Deus abunda sobre o pecado humano. A palavra de Deus nos diz isso, onde acabamos de ler em Romanos capítulo 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O que Cristo fez na cruz é maior do que qualquer pecado. Todo aquele que o Pai me dá, disse Jesus em João capítulo 6, verso 37, esse virá a mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Essa é a palavra de esperança. Essa é a garantia que a gente dá para um coração acusado em consciência de pecado. Venha a Cristo. Renda-se a Ele. Creia que o que Ele fez na cruz é suficiente para pagar o seu pecado, seja ele qual for. E Ele não lhe rejeitará, porque Ele afirma que todo que o Pai me dá, esse virá a mim, e quem vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Essa pessoa que vem a Cristo, que se arrepende, que crê, que entrega a sua vida a Cristo e que confessa a Jesus, passa da morte para a vida. Diz primeira carta de João, capítulo 5, verso 11 e 12, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho, e quem tem o Filho, tem a vida. A pessoa passa do estado de morte para a vida. João capítulo 5, verso 24, nos diz que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa é a garantia que a obra de Cristo na cruz traz ao coração de uma pessoa arrependida, que deposita sua esperança e confiança em Cristo Jesus, que o recebe como Senhor da sua vida, que confessa isso publicamente aos homens. O Senhor aliviará a sua consciência culpada. Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, eu vos aliviarei. Esse é o alívio que todo homem espera receber de uma mente pesada de pecado, de uma vida sem Deus e longe de Deus. Agora, é preciso também ter coragem para dizer às pessoas que resistem a Deus e que resistem à graça de Deus, que o futuro deles não é nada esperançoso. O futuro daquela pessoa rebelde, que rejeita a graça de Deus, é terrível. E é preciso afirmar isso para as pessoas com coragem. Porque é a palavra de Deus que vai fazer a obra no coração da pessoa. Nós não precisamos ter medo disso. Precisamos afirmar para aquela pessoa que resiste à graça e que endurece o seu coração a proposta amorosa de Deus, que ele permanece debaixo do juízo de Deus, por amor à pessoa. João capítulo 3, verso 18 e verso 36 nos diz que quem crer não será julgado. O que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Todavia, o que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É preciso dizer isso para as pessoas. É preciso dizer que, além de permanecerem debaixo do juízo de Deus, elas não escaparão desse juízo e dessa condenação. Hebreus capítulo 2, versículo 3 nos diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação?
a qual, tendo sido anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Como escapará o homem se negligenciar tão grande salvação? Precisamos afirmar isso para as pessoas. O homem que se mantém rebelde contra a graça de Deus e o oferecimento do seu amor permanecerá debaixo do juízo e não escapará dessa condenação. Precisamos também dizer para as pessoas que ele sofrerá a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, verso 8, que diz que quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos que se mantêm com o coração duro e inquebrantável, aos impuros, aos idólatras, aos mentirosos, a partes que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E após afirmar essas coisas para uma pessoa da qual eu comuniquei para eles o amor de Deus, comuniquei para eles a intervenção de Deus misericordiosa para salvar o ser humano da condição de condenação e morte, eu preciso ainda dizer para essa pessoa que o Deus maravilhoso e amoroso insiste longanimamente a oferecer a sua misericórdia ao homem, que ele não desiste, e que nós não devemos desistir de oferecer isso às pessoas. Ainda há uma última palavra e apelo à consciência de uma pessoa resistente à graça de Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 8, nos diz que hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu não conheço todos vocês que estão presentes aqui. E aqueles que eu conheço também, eu não conheço a intimidade do seu coração. Eu queria que esse texto de Hebreus soasse no seu coração nessa noite. Hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. E ainda, por fim, quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, dizendo aos coríntios que eles são embaixadores de Deus, representantes de Deus nesse mundo, e que eles deveriam anunciar ao mundo o evangelho da graça, esse evangelho da graça que intervém de forma amorosa para resgatar o homem da condenação, ele diz aos seus leitores, vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, eu te socorri no dia da salvação, eis agora o tempo sobre modo oportuno, eis agora o dia da salvação. Que Deus possa falar ao seu coração, que você possa refletir sobre a sua vida, que você possa se perguntar se você já compreendeu isso, se você já percebeu a sua situação espiritual diante de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não recebam em vão a graça de Deus. Vivam em resposta a esse amor maravilhoso, vivam as suas vidas para a glória do Senhor, para bendizer o seu nome. Deus nos resgata à mesma condição que perdeu-se em Adão, para que a gente voluntariamente sirva a essa graça misericordiosa de Deus, sirva aos seus propósitos. Que tal orarmos a Deus e colocarmos nossas vidas em suas mãos agora? Vamos buscar de Deus um renovo para as nossas vidas. Vamos agradecê-lo pela salvação em Cristo Jesus. Baixe sua cabeça. Fale com o seu Deus nesse momento agora. Deus de amor e misericórdia, muito obrigado, Senhor Deus, por essas verdades da Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu amor que se intrometeu na nossa existência. Muito obrigado porque se não fosse isso, todos nós estaríamos perdidos, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor Jesus, o nosso amado Redentor, por ter aberto mão da sua glória,
ter se sujeitado a se tornar homem e ter se sujeitado a sofrer as contradições do pecado sobre sua vida, das perseguições, das injúrias, do sofrimento da cruz. Ó Senhor Deus, tenha misericórdia de cada um de nós aqui presente. Aplique essas verdades ao nosso coração. Se há entre nós pessoas que têm vivido a vida cristã, mesmo sendo já pessoas que atenderam à vocação da Tua graça, mas que têm vivido de forma egoísta para si mesmo e não tenha dado ou consagrado a sua vida ao Senhor, que o Senhor nos perdoe. Que o Senhor nos quebrante, nos faça render toda a nossa vida ao Teu serviço. Se há entre nós também pessoas, ó Pai amado, que está vivendo de alguma forma em prática de pecados e que tem entristecido o Teu Espírito, que o Senhor possa conduzir essas pessoas a um verdadeiro arrependimento, a confessarem a sua fé em Cristo Jesus e a viverem para o Senhor de forma coerente com aquilo que dizem crer. Se há entre nós pessoas que ainda não foram alcançadas por essa graça, ainda não entenderam a grandeza do Teu amor, ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa quebrantar esses corações e atrair essas pessoas a Cristo, aos pés do Senhor Jesus. Que eles possam nessa noite obter o Teu favor e gozar da paz que é decorrente de uma entrega a Cristo Jesus. Que eles possam render-se ao Senhor, entregar as suas vidas a Cristo e serem salvos pela Tua graça e misericórdia. Nós oramos assim ao Senhor. Aplica a Tua palavra a cada vida de acordo com as necessidades de cada um, Senhor Deus. Nós clamamos assim e oramos a Ti com o coração agradecido pelo Teu amor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém.